Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, mais os vídeos tradicionais aqui do canal que acontecem às terças-feiras às 11h30 da manhã, nos quais eu apareço. Eles continuam normalmente. Como algumas pessoas preferem só o áudio, porque às vezes se distraem com imagens, então eu também tenho colocado essa opção no canal sempre que possível, não só aqui no YouTube, mas também nas plataformas só de áudio. E o tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis. Eu recebo essa questão com frequência. Às vezes essa questão ela vem numa outra roupagem, né? Mas quando a gente vai examiná-la a fundo, o tema central é sempre esse, essa questão da dificuldade relacional, por conta da falta de afinidade, de alguns convívios compulsórios, seja na vida pessoal ou profissional, que muitas vezes as pessoas têm que se submeter a esses convívios porque não tem opção, não tem como sair dele, né? Então, como lidar com pessoas difíceis na prática, no nosso dia a dia? Gente, é evidente que o que eu vou falar aqui é genérico, que cada caso é um caso, então é importante que você avalie as suas necessidades, o contexto no qual você vive, porque dependendo do contexto você vai poder aplicar algumas sugestões, talvez outras sugestões não. Você precisa ouvir o seu coração, a sua intuição acima de tudo, esse é seu grande GPS interno, e considerar que as coisas que eu vou falar aqui são genéricas, claro, né? A principal dica que eu dou em quase todos os meus vídeos é sempre energético e espiritual. Então, assim, se você está numa situação da qual, nesse momento, você ainda não tem recursos para sair, então, às vezes, você tem que morar com seus pais ou com seus irmãos, ou você está com um cônjuge, enfim, ou até mesmo você está numa situação de trabalho, né? E você não consegue nesse momento, seja por questões emocionais, financeiras, enfim, independente das suas motivações, você não consegue sair dessa situação nesse momento. Então você tem esse convívio compulsório, um convívio obrigatório, ou seja, você não pode sair desse convívio nesse momento e você tem que lidar com essas pessoas difíceis no seu dia a dia. Primeira coisa que eu sugiro, trabalhe a parte espiritual. Como é que você faz isso? Orando diariamente ou até várias vezes por dia para o mentor espiritual da pessoa e para o seu. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? O ritual de cura para relacionamentos está aqui no canal, é só vocês digitarem na busca. Mas falando rapidamente para quem chegou aqui agora e ainda não conhece esse ritual, você visualiza o mentor espiritual, que é o anjo da guarda, ao lado da pessoa, se você acreditar, claro. Então você visualiza o anjo da guarda da pessoa e faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, um mantra ou outra oração que você gostar. Você também pode imaginar uma luz rosa que se transforma em violeta sendo emanada amorosamente para o anjo de guarda da pessoa. Não importa que você não saiba o nome do anjo da guarda, não importa que você não consiga visualizar em detalhes, o importante é a sua intenção. Então você imagina a pessoa e do lado dela o anjo da guarda, visualiza, intenciona a oração para o anjo da guarda e faz com todo o amor no seu coração, toda a sua compaixão, toda a sua serenidade, emana aquela energia amorosa para o anjo da guarda da pessoa. E a mesma coisa na sequência você vai fazer para o seu próprio anjo da guarda. Reza uma Ave Maria, caso você tenha rezado uma Ave Maria para o anjo de guarda da pessoa, ou um Pai Nosso, ou um mantra. A mesma coisa que você emitiu para o anjo de guarda da pessoa, você vai fazer para o seu, para equilibrar a relação. Mas Gisele, eu não sei o nome do meu anjo da guarda. Gisele, eu não consigo visualizar. Tudo bem, faz do jeito que dá. Basta você colocar a intenção. Então, assim, se você não consegue visualizar, você pensa, estou colocando a intenção de fazer essa oração amorosa com todo o amor do meu coração para o anjo de guarda do fulano de tal e depois para o meu próprio anjo da guarda. Então você fecha seus olhos, se concentra, se entrega, se conecta com a sua energia amorosa. Não pensa no ego da pessoa, porque se é uma pessoa difícil para você, que te perturba, dificilmente você vai conseguir pensar na pessoa e ficar bem. Então, se conecta com a sua energia amorosa. Se você puder, imagina essa pessoa quando ela era criança, para você se conectar com a energia genuína do amor, do encantamento, da compaixão.
Após se conectar com essa energia amorosa, aí sim, você faz com toda a fé, com toda a verdade do seu coração, com toda a entrega. Você emana aquela energia amorosa para o anjo de guarda da pessoa e depois para o seu. É importante que seja feito com verdade, com entrega. Se for feito de forma protocolar e mecânica, não vai fazer sentido, não vai fazer efeito. Por que para o anjo da guarda e não direto para a pessoa? Porque geralmente, quando a gente reza para a pessoa, é uma oração de ego para ego. Há chances do nosso próprio ego interferir. Quando a gente reza para o mentor espiritual, ou seja, para o anjo da guarda, como ele é o espírito encarregado por proteger aquela pessoa nessa encarnação, ele vai conseguir usar a energia gerada pela sua oração de acordo com as necessidades do protegido, entende? Então ele sabe aquilo que o protegido dele precisa, ele vai conseguir usar essa oração a favor. Por isso que eu sugiro que a oração seja feita para o anjo da guarda. Se você prefere rezar direto para a pessoa, ok, é uma escolha sua. A minha recomendação é que seja para o mentor, para que não seja uma oração entre egos, porque o mentor vai direcionar a energia de acordo com o que o protegido precisa. E depois o seu próprio anjo da guarda, né, você vai orar para o seu anjo da guarda na sequência, ele também vai usar o ectoplasma gerado pela sua oração a seu favor, para que essa relação seja gradativamente limpa, harmonizada. Você também pode pedir, antes de dormir, quando você for fazer o desdobramento perispiritual ou a também conhecida projeção astral, porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E dependendo da nossa vibração ao dormir, a gente vai para determinados lugares. Você pode pedir para o seu anjo da guarda para numa noite específica ter uma conversa em espírito com aquela pessoa que te perturba. Se o mentor espiritual dela também autorizar, vocês vão poder se encontrar durante a noite em projeção astral e poderão ter uma conversa em espírito quando vocês estão sob uma influência menor do ego. Então isso também é uma coisa que funciona. Além da oração, ter essa conversa espiritual durante a noite, mas para isso é preciso que você intencione, né? Que você peça para o seu anjo da guarda, por favor, anjo da guarda, gostaria de conversar com o fulano de tal durante essa noite para a gente poder se entender, porque quando a gente está no plano espiritual, o olhar é outro, né? Então essa também é uma possibilidade, é um recurso do qual você pode lançar mão para procurar harmonizar as relações. Agora, além da parte espiritual, né? Só um complemento importante, se você gosta de centro espírita, se sente afinidade, você pode dar o nome da pessoa no centro espírita, colocar o nome da pessoa na caixinha. Todo centro geralmente tem uma caixinha para vibrações. Você pode deixar o nome da pessoa nessa caixinha para ela receber vibrações. Se a pessoa tiver abertura para frequentar um centro, melhor ainda. Tem muitos centros que fazem atendimento online. Então você preenche uma ficha, explica rapidamente a situação e o centro faz essa vibração à distância, esse passe magnético à distância. Se você, por exemplo, for reikiano ou se você souber também fazer o Ho'oponopono, você pode também lançar a mão desses recursos, aplicar reiki na pessoa, fazer o Ho'oponopono. No canal do YouTube tem um vídeo que se chama Ritual de Cura para Relacionamentos. Nesse vídeo eu falo do Ho'oponopono canalizado. Você também pode lançar a mão desse recurso para trabalhar a parte energético espiritual. Agora, além disso, além da parte espiritual, outro complemento prático que você pode aplicar no seu dia a dia é trabalhar a famosa não identificação, aprendendo a não levar as questões da pessoa, aquilo que ela projeta em você, para o lado pessoal. Como é que você faz isso na prática? Quando você procura observar o comportamento do outro e procura exercer aquilo que o mentor amigo chama de empatia não contaminadora, ou seja, quando você se aproxima da pessoa e procura entender o porquê ela age daquela forma, não para justificar o comportamento da pessoa, mas para você ter mais recursos para lidar com ela de maneira compassiva, compreendendo que é uma pessoa que está doente, que não está na excelência da expressão da essência dela, e que no fundo é alguém que está pedindo ajuda, uma pessoa que está pedindo a sua compaixão. Então, se é uma pessoa que é agressiva no sentido de gritar com você, te desqualificar,
Entenda, obviamente, se você puder sair dessa situação, saia o quanto antes. Mas se você está numa situação que naquele momento você não pode sair, então quando você consegue entender que a pessoa é doente, você não faz isso para justificar o comportamento, mas para trabalhar internamente o seu processo de não identificação, não levando para o pessoal. Porque aí a pessoa pode falar o que for, você entende que a pessoa não está falando com você, e sim com aquilo que ela projeta em você. Quando você faz esse trabalho interno de não identificação, você consegue não ficar reativo diante de uma situação que às vezes é incômoda, entende? Você consegue não levar para o pessoal, você consegue não se abalar, não se desestruturar. Então, quando você consegue aliar essa questão espiritual de fazer a vibração para a pessoa, fazer o Ho'oponopono, esses trabalhos energéticos de cura, você consegue aliar isso a um trabalho interno de não levar para o pessoal, de entender que essa pessoa é doente, que ela não está te vendo, ela não te percebe, ela não está falando com você. Esse é um primeiro passo para você não se desequilibrar. Outra estratégia que pode ser muito eficaz, caso você sinta afinidade com a proposta, é estabelecer limites claros, entende? Então, assim, se a pessoa está invadindo o seu espaço, está te desqualificando, existem formas de você estabelecer limites sem brigar, sem discutir, estabelecendo ali uma comunicação não violenta. Então você pode falar para a pessoa, olha, não me sinto muito bem quando você faz isso, eu prefiro que você não haja dessa forma, né? Esse tipo de atitude eu não gosto, eu não me sinto confortável. Então você estabelece limites de uma maneira clara, assertiva, mas com calma. Porque se você entra em discussão, né, se você perde as estribeiras, se você vira no giraia com a pessoa e você fica reativo, aí o que acontece? Você passa a imagem de ser uma pessoa desequilibrada, vulnerável, que não tem inteligência emocional para lidar com situações difíceis, e aí você se torna uma presa fácil. Porque as pessoas difíceis, normalmente elas querem desequilibrar o outro para sugar a energia do outro. Então, se você se deixa desequilibrar, você entra no jogo da pessoa, entende? Então, por uma questão de sabedoria, de inteligência emocional, sim, estabeleça os seus limites, delimite o seu território com percepção, com assertividade, mas também com calma, com tranquilidade, sem virar no giraia, sem gritar, sem apontar os erros do outro. Porque quando você consegue manter essa calma, quando você consegue ter uma comunicação clara, direta, assertiva, sem discutir, você passa a ganhar o respeito do outro gradativamente, porque ele percebe que você tem inteligência emocional para lidar com a situação e que você não se deixa abalar, que você não se deixa sugar. Eu sei, gente, não é fácil, por isso que eu estou falando, é um treino diário e constante. E quanto mais você trabalhar a sua autoestima, o seu autoconhecimento, quanto mais você meditar, integrar suas sombras, quanto mais você fizer terapia e fortalecer o seu centro interior, mais você vai conseguir usar a sua inteligência emocional na excelência e menos você vai ser uma presa fácil para pessoas difíceis, para pessoas reativas, intolerantes, porque você não vai levar para o pessoal, você vai entender que a pessoa não está falando com você, que ela está doente. A gente só se abala, a gente só se irrita quando a gente leva para o pessoal, quando no fundo a gente acha que o outro tem razão, entende? E quando você consegue não se identificar, fica mais fácil de manter a calma, o equilíbrio numa situação como essa, porque você entende que a pessoa não está te vendo, a pessoa está louca, está doente, está desequilibrada. Então, se ela te distratou, você pensa assim, bom, essa pessoa não me percebe, essa pessoa não está me vendo. Claro, estabeleça limites, mas sem discutir. Entende? Essa é a minha sugestão amorosa para você, justamente para você evitar maiores problemas, para você evitar entrar numa energia negativa, para você evitar que a sua energia seja sugada. Isso te ajuda a prevenir vários problemas de entendimento e facilita a compreensão das suas palavras pelo outro. Então, por exemplo, se você quiser estabelecer limite, é importante você ter uma comunicação clara, direta, objetiva, mas ao invés de apontar o dedo para o outro e falar, olha, não gostei, não fala assim comigo, onde já se viu, quem você pensa que você é? Você pode ter uma comunicação mais tranquila, né? E falar assim, por exemplo, olha,
eu prefiro que a gente faça de tal jeito porque me parece que tal jeito é mais eficiente. Perceba que quando você propõe uma nova ideia dessa forma, você não está desqualificando aquilo que o outro fez. Você está trazendo uma outra ideia sem acusar o outro. Porque quando você aponta o dedo para alguém, quando você desqualifica, quando você fala que a pessoa não é boa o suficiente, o que acontece? A tendência do outro, da maioria esmagadora das pessoas nessa situação, nas quais elas estão sendo acusadas, é elas entrarem numa postura defensiva, entende? Então, por exemplo, se a pessoa costuma te prometer coisas e não cumprir, e você põe o dedo na cara dela e fala assim: toda vez você faz isso, você me irrita, você sempre age dessa forma, porque você é isso, você é aquilo. Perceba que quando você despeja a sua raiva no outro, ao invés de ter uma comunicação clara, assertiva, e expressar aquilo que você sente na situação, ao invés de ser reativo com o outro, a tendência, quando você é reativo, é que a pessoa se feche, que ela entre na defensiva, porque ela vai ver que você está com 4 pedras na mão, então ela já vai se defender, ela não vai nem ouvir aquilo que você está falando, e ela já vai ficar pensando em se defender e provavelmente vai começar a te acusar. E aí vai virar aquele jogo extremamente imaturo e infantil que a gente vê à torta e direita, né, em séries, em filmes, a gente vê sempre esse comportamento extremamente infantil de pessoas se acusando mutuamente ao invés de exercerem a autorresponsabilidade. Ah, você fez isso, mas eu fiz isso porque também você fez aquilo, você é assim, não, você que é assim. Sempre é uma acusação mútua, né? Ninguém assume a responsabilidade. E aí fica nessa briguinha que não leva a lugar nenhum, que é cheia de picuinhas, de acusações inúteis, de reatividade, que só revela o imenso desequilíbrio emocional no qual ambos estão imersos. Então, se você quer passar uma sensação de equilíbrio, de inteligência emocional e evitar esse tipo de conflito, o que é bacana você fazer para ter uma comunicação clara, direta, assertiva, mostrando o seu posicionamento, mas sem brigar. Você pode falar assim: eu me sinto frustrado quando acontece tal coisa, porque isso me afeta de tal forma. Então, por exemplo, se a pessoa vive prometendo coisas e não cumpre, você pode falar: eu me sinto frustrado porque eu costumo criar expectativas quando você me promete tais coisas. E isso me frustra. Toda vez que essas coisas não se realizam, eu fico frustrado. Percebe que você está falando daquilo que você sente com a atitude do outro, mas você não está culpando o outro, você não está jogando na cara do outro. Você está expressando o que você sente. Claro, o outro pode não gostar, mas a tendência dele ficar na defensiva é menor, porque você está expressando algo que você sente, você não está culpando o outro, entende? Outra coisa que ajuda muito nesses problemas de relacionamento, isso principalmente com casais que discutem muito, é a famosa escuta ativa. Então, quando o outro está falando, é importante você mostrar que está prestando atenção de fato e realmente está prestando atenção. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, né, quando a gente está conversando com outras pessoas e a gente está muito inflamado emocionalmente, a nossa tendência é já ficar pensando na nossa defesa, na comunicação e nem ouvir o que o outro tem para dizer. A gente se fecha para ouvir e já fica na defensiva pensando em como acusar, em querer ganhar a discussão. Então, algo que pode ser útil para deixar a comunicação melhor, mais calma, mais tranquila, mais generosa, é você ter uma escuta ativa, deixar claro para o outro que você está prestando atenção naquilo que ele está dizendo e começar a refrasear aquilo que a pessoa falou, mostrando que você está compreendendo. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: porque eu estou muito chateada com tal situação, porque você fez isso, isso e aquilo. Aí você fala assim: eu entendo que você está se sentindo chateado, que você está se sentindo estressado. Você quer conversar mais sobre isso? Fale mais sobre aquilo que você está sentindo. Isso é um exemplo, tá, gente? Você não tem que repetir ipsis literis o que eu estou propondo aqui. Você pode adaptar para a sua realidade, para o seu contexto, para o seu vocabulário. Mas perceba que quando você mostra atenção em relação ao que a pessoa está fazendo, porque a maioria das pessoas quer ser ouvida. Uma das maiores dificuldades hoje em dia é as pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem ouvidas, né?
Então, se você mostra que você tem uma escuta ativa, que você ouve o que o outro está falando, que você valida aquilo que o outro sente, e além de tudo, se mostra disponível para conversar sobre o tema, com isso você consegue criar um contato mais generoso, e a tendência é que o outro não fique tão na defensiva, porque ele vai se sentir percebido, ele vai falar, o fulano não está brigando comigo, ele está querendo me ouvir. Claro, gente, isso daí não é uma performance, é algo que deve ser genuíno, deve ser verdadeiro do seu coração, né? Mas quando você mostra, quando você pratica, na verdade, essa escuta ativa, e você não fica já querendo se defender ou impor a sua verdade para o outro e desqualificar, com isso você consegue criar uma comunicação mais fluida, mais generosa, a pessoa começa a se desarmar gradativamente, ela começa a abrir o coração porque ela sente que ela está num ambiente seguro. Uma das coisas que mais faz as pessoas ficarem reativas numa situação relacional é o medo. Na verdade, a raiva é só uma forma ativa do medo, mas é a mesma energia. O Osho já falava sobre isso, que a raiva é a forma ativa do medo. Quando a pessoa está com medo, ela fica reativa. É uma questão de defesa, né? Esse medo, na verdade, quando ele é expresso através da raiva, ele usa a raiva como uma cortina de fumaça para se esconder. Mas quando você vai ver a crença matriz por trás da raiva, existe um medo, existe um apego, entende? Então, claro, desde que a pessoa não seja uma psicopata, tá? Não tô falando desses casos extremos, por isso que eu quero que vocês me entendam bem que cada caso é um caso e tudo que eu tô falando aqui é genérico. Você precisa adaptar as minhas sugestões de acordo com as suas possibilidades e com a sua realidade, com o contexto no qual você vive. Se você estiver lidando com uma pessoa tem um transtorno mental ou com uma pessoa que é psicopata, um caso mais grave, aí muitas vezes é importante até que você encontre um advogado para te ajudar, para te orientar, tá? Mas obviamente que o que eu estou falando aqui é genérico. Então, assim, se você está numa situação de relacionamento no qual você precisa ter essa conversa clara e assertiva, você precisa estabelecer limites, é importante que você deixe claro aquilo que você não aceita, aquilo que você espera daquele vínculo, mas sempre procurando falar isso de forma calma, tranquila, serena e, acima de tudo, construtiva. Procure oferecer soluções, não mostre apenas problemas, né? Então, assim, por exemplo, se você está discutindo com seu parceiro porque ele não te ajuda a arrumar a casa, tá? Um exemplo bobinho do cotidiano, mas que acontece muito. Ele deveria te ajudar a limpar a casa e não está te ajudando. Então, você pode falar, me sinto assim, assim, assado, quando você combina algo comigo e não cumpre. Aí a pessoa vai se expressar, você vai ouvir e você pode falar, ok, vamos conversar mais sobre isso, né? E aí você vai propor soluções. Tá, então vamos fazer um calendário para a gente poder se organizar, para a gente poder determinar as tarefas de cada um, o horário dessas tarefas. Perceba que quando você não foca só no problema, não fica só desqualificando o outro, pelo contrário, quando você aponta as coisas que você não gosta com percepção e generosidade, mas ao mesmo tempo oferece soluções para esse problema, você está resolvendo a questão pela causa, porque normalmente nessas situações de estresse a gente só fica falando do problema, né? Você fez isso, você fez aquilo, e são discussões que não são produtivas, que não são úteis. As pessoas só se estressam, não resolvem o problema pela causa, fica todo mundo chateado, porque é muito estressante ter essas crises de reatividade. Então, ambos têm uma explosão de energia que não leva a lugar nenhum e só gera desgaste. Mas quando você oferece soluções para o problema, você consegue resolver a questão pela causa. Outra coisa importante, dar feedback positivo, né, para essa pessoa. Às vezes a gente só se direciona para o outro para criticar. Então, às vezes a pessoa faz milhares de coisas positivas, basta ela fazer uma coisinha que a gente não goste, que a gente só se dirige a ela para dar feedback negativo. A gente nunca deu um feedback positivo. Então, às vezes a gente vai, sei lá, num restaurante 50 vezes. As 50 vezes a comida estava maravilhosa. Mas na 51ª a comida estava ruim. Aí você vai e critica o cozinheiro, ou faz uma avaliação negativa,
do restaurante, porque na 51ª vez a comida estava ruim, mas as outras 50 estava maravilhosa e você simplesmente não falou nada. Então é importante a gente dar feedback negativo quando necessário, mas é importante dar positivo também, porque quando a gente dá um feedback positivo para o outro se sente percebido, né? Então você pode falar, olha, eu gostei muito da maneira como você lidou com tal situação, ou eu gosto muito de tal qualidade, eu gosto muito quando você faz tal coisa de tal maneira. Elogiar, sabe, para fortalecer esse clima de cooperação, para fortalecer os aspectos positivos do outro, porque quando você dá um feedback positivo, você consegue criar um ambiente mais empático, mesmo com pessoas difíceis. Muitas vezes pessoas difíceis são difíceis porque são como crianças querendo ser olhadas, percebidas, elogiadas. Claro, gente, cada caso é um caso. Tem pessoas que são terríveis mesmo e por mais que você dê um feedback positivo, que você ore, a situação não melhora. Aí é o caso de dar um jeito de sair desse vínculo a todo custo. Mas se é uma situação na qual você não consegue sair agora, porque não tem condições de você sair agora, então procure deixar esse ambiente mais harmonioso, dê feedbacks positivos. Aí você pode falar, mas essa pessoa nunca me elogia. Tudo bem, faça a sua parte. Emane você uma energia amorosa para essa pessoa, dê um feedback positivo para criar um ambiente melhor. Então, quando você vir algo que a pessoa fez e você apreciou, você valorizou, expresse isso para a pessoa. Fale, gostei muito da maneira como você agiu em tal situação, que bacana o que você fez, né? Que bacana o que você falou, que legal o que você conquistou. Porque quando a pessoa se sente percebida, ela tende a começar a se desarmar, a se sentir mais acolhida, a se sentir amada. E muitas vezes isso diminui crises de reatividade, porque essa pessoa sente que está sendo vista por você. Então é uma forma de melhorar os relacionamentos. Dentro da comunicação não violenta, por exemplo, a gente aprende a importância de observar os fatos sem julgamento, sem ficar projetando conteúdos pessoais, né, naquilo que a gente está olhando, porque isso nos ajuda a evitar esse processo de identificação com a situação. Então, por exemplo, quando você às vezes fala para alguém, você nunca me dá atenção. Você pode pontuar algo específico, sem tanta passionalidade. Você pode falar, olha, eu percebi ontem, quando a gente estava conversando, que você estava desatento. Você pode me falar mais sobre isso? Está acontecendo alguma coisa? Entende? Então você pontua uma situação específica ao invés de generalizar e falar, você nunca me dá atenção, você sempre faz tal coisa. Então assim, pontue especificamente a situação, porque assim você consegue ficar mais analítico na situação, observar sem julgamento e sem tanto envolvimento. E aí você também consegue encontrar recursos internos para expressar o que você está sentindo sem culpar o outro. Por isso que eu sugeri para você, sempre que possível, falar, ao invés de você falar, por exemplo, você fez tal coisa. Não, fala assim, eu me sinto de tal forma quando eu percebo que você fez tal coisa. Né? Eu me sinto nananã, entende? Você fala daquilo que você sente. Você não fica apontando o dedo para o outro. E é importante também você formular pedidos mais claros para o outro, ao invés de ficar exigindo coisas do tipo, você precisa fazer tal coisa por mim, você tem que ser mais responsável, você tem que não sei o que lá. Quando você exige coisas do outro, quando o outro se sente controlado e comandado por você, a tendência é que ele também se feche. Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, você nunca me dá atenção, você sempre me ignora, você pode falar, olha, enquanto a gente estiver conversando, será que você consegue me olhar nos olhos? Eu me sinto mais confortável quando você me olha nos olhos. Pode ser assim? Vocês entendem? Quando você faz um pedido concreto, uma coisa mais clara, mais específica, e você não generaliza, sabe? Porque muitas vezes quando a gente está movido pela passionalidade, a gente tende a generalizar, a gente não pontua coisas específicas e a gente não dá sugestões claras do que a gente acha que o outro deve fazer. E quando fica muito no genérico, a gente não consegue trazer a situação para a realidade cotidiana e fica difícil o outro perceber o erro dele quando a gente não consegue trazer uma sugestão concreta do que a gente quer que mude no outro. Né? Claro, a gente não pode mudar o outro, mas assim, a gente pode dar sugestões que seriam interessantes para harmonizar a relação,
para que a pessoa também possa se perceber melhor. Então, em vez de você ficar cobrando coisas que você gostaria que o outro fizesse, dê uma sugestão clara de como você se sentiria mais confortável caso ele fizesse algo. Então, ao invés de você falar, você precisa me olhar, você precisa me dar mais atenção, você precisa parar de me ignorar, você pode falar, você poderia, por favor, olhar nos meus olhos enquanto a gente fala? Você poderia, por favor, tirar os olhos da TV enquanto a gente está conversando para que você possa me olhar e a gente converse melhor? Sabe? Então, quando você aponta coisas objetivas, tem mais chances do outro entender melhor o que você está sentindo e poder eventualmente acolher essas questões. E o principal, gente, é evitar culpar e criticar. Então, ao invés de ficar desqualificando, fale assim, vamos encontrar uma forma da gente melhorar essa situação juntos? Né? Por exemplo, no caso de relacionamento conjugal, ao invés de você falar eu quero isso, eu quero aquilo, ou você só faz isso, você só faz aquilo, tem algo que o Ali Cravo propõe que é muito interessante, ele fala para usar o nós, né? Então, você pode propor assim, por exemplo, na hora de sair, né, para ir para um restaurante, ao invés de você perguntar para o parceiro onde você quer ir ou falar onde você quer ir, você pode falar onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer. Sabe, se colocar junto com o outro. Então, numa situação de desencontro, ao invés de você falar, você sempre faz tal coisa de maneira errada, você pode falar, vamos encontrar juntos uma maneira de melhorar essa situação, vamos encontrar juntos uma maneira de melhorar o nosso relacionamento. Sabe, você se põe em parceria, em pé de igualdade com a pessoa. Você não fica numa situação de disputa em que o outro é o errado e você é o certo. Porque, afinal de contas, certamente você também erra muito nesse vínculo, né? E até porque se você atraiu essa pessoa para sua vida, alguma coisa ela diz sobre você também. Então, a gente não pode ficar só acusando, apontando o dedo, falando que o outro é isso, o outro é aquilo. É importante também a gente exercer a autorresponsabilidade para que a gente consiga não se identificar com o problema, trazer sugestões concretas, trazer soluções e sempre se colocar em parceria. Vamos fazer tal coisa juntos, vamos melhorar tal situação juntos, sabe? Principalmente, gente, o principal, sem dúvida, a chave de tudo é muita paciência, sabe? É evitar a reatividade, evitar acusações, críticas destrutivas. Eu sei que é difícil, tem situações que são complicadas mesmo, cada caso é um caso, mas dentro do possível, procure sempre ser um canal de harmonia, de luz nos ambientes que você está. Que só a sua energia naquele ambiente já comece a transformar aquele lugar. Porque quando a gente está vibrando paz, mesmo que existam pessoas desequilibradas no nosso entorno, muitas vezes só a nossa presença emanando uma energia de paz interior, de equilíbrio, já começa a transformar aquele ambiente, porque a gente ensina pelo exemplo. Então não adianta você querer resolver os problemas acusando o outro de maneira reativa, porque quando você se desequilibra e deixa a sua energia ser sugada, a sua percepção fica nublada e você não consegue encontrar soluções mais inteligentes e mais sábias para resolver aquele problema. Gente, esse foi o meu recadinho amoroso de hoje. Espero muito que esse áudio possa ajudar alguém. Como eu falei, tudo que eu proponho aqui é genérico, cada caso é um caso. Tem pessoas que estão em situações muito difíceis e aí elas precisam da ajuda realmente, às vezes, de um advogado, de alguém que possa orientá-la nessa questão jurídica. Não é o meu caso, eu estou dando sugestões relacionais e energético-espirituais. Vocês podem aplicar de acordo com o contexto, com as possibilidades. O principal é sempre ouvir o seu coração, a sua intuição, porque eles são os seus grandes mestres, né? O que eu estou falando aqui pode servir para umas pessoas, pode não servir para outras. Algumas das coisas que eu falei podem servir para você, talvez sirvam todas, talvez não sirva nenhuma, mas o mais importante é você adequar a sua realidade de acordo com a sua intuição. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês, um excelente domingo para quem estiver ouvindo o áudio logo quando saiu, no domingo. Se você estiver me ouvindo num outro dia, um excelente dia para você, com muito amor, com muita leveza e com muita alegria. Então é isso, gente. Um grande beijo, até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!